Bom dia, meus queridos! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de indústrias, certo? Vamos falar sobre o comércio de mercadorias e a prestação de serviços, certo? E quais são esses tipos de indústrias que existem, né? A indústria moderna, ela transforma a matéria-prima em bens de consumo utilizando mão de obra, não é isso? Máquinas e energia. E os tipos de indústrias são indústria extrativa, indústria de transformação, indústrias de bens de produção e indústrias de bens intermediários, não é isso? E indústrias de bens de consumo, sendo bens de consumo duráveis ou não duráveis, certo? Vamos iniciar pela indústria extrativa, certo? A indústria extrativa, ela utiliza máquinas e equipamentos para retirar a matéria-prima da natureza em grandes quantidades, certo? E a extração, ela pode ser mineral, como no caso da retirada do ouro, né? Do cobre e de pedras preciosas, e também animal, como a pesca industrial, ou mesmo vegetal, com a retirada de madeira, frutos ou sementes, certo? Já a indústria de transformação, ela tem como atividade de transformação da matéria-prima extraída da natureza ou resultante da agropecuária, certo? E ela pode ser dividida em indústrias de bens de produção, de bens intermediários e de bens de consumo, certo? E a indústria de bens de produção, conhecida como indústria de base, tem função de transformar a matéria-prima, certo? Ela tem a função de transformar a matéria-prima beneficiada que serve a outras indústrias. E um exemplo disso são as siderúrgicas, as metalúrgicas, as químicas e petroquímicas, certo? E as indústrias de bens intermediários, quem são elas? As indústrias de bens intermediários, que elas produzem? Bom, elas produzem máquinas, ferramentas e equipamentos, certos, que são empregados em outras indústrias também ou na agropecuária. Então, um exemplo disso são as máquinas industriais, os tratores, peças de carros e motores e etc, certo? E temos também a indústria de bens de consumo, como eu falei para vocês, que esses bens de consumo podem ser duráveis ou não duráveis. Então, essa indústria de bens de consumo, elas fabricam produtos que servem, né, que estão diretamente associados à população, ou seja, em geral, né? E os bens de consumo, ele pode ser duráveis que têm longa duração, como automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, né, isso? E também pode ser não duráveis. Os não duráveis são os produtos perecíveis, como alimentos industrializados, roupas, calçados, cosméticos, remédios, entre outros produtos também que estão no dia a dia da sociedade, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre a indústria, certo? E nós vamos falar também sobre o setor terciário, que é o comércio, é a prestação de serviços, certo? E o setor terciário é o comércio e serviços, e ele é formado por duas atividades econômicas que envolvem vendas, que é o comércio e a prestação de serviços, certo? No caso do comércio, as vendas de produtos industrializados realizadas em diversos estabelecimentos, como supermercados, farmácias, livrarias, shoppings, certo? E entre outros também. Então, o que é o comércio de mercadorias? Bom, o comércio é a troca de bens visando lucro, certo? Voltando, gente, sim. Então, o que é o comércio, né, de mercadorias? É o comércio e a troca de bens visando o lucro. E ele pode ser também classificado como nacional ou internacional. O comércio nacional, ele ocorre dentro do mesmo país.
Já o comércio internacional ou externo, ele ocorre entre países, certo? O comércio internacional, ele ocorre porque os países, geralmente, eles não produzem todos os bens que necessitam em quantidades, então, suficiente para abastecer a população. Já os países ricos ou desenvolvidos, eles apresentam um alto nível tecnológico, não é isso? E eles se especializam em produtos industrializados. Já os países pobres ou em desenvolvimento, né, isso geralmente eles são especializados na venda de matérias-primas e alimentos, né, isso, o que demonstra um desenvolvimento tecnológico menor, certo? Que eles ainda estão em desenvolvimento. Então, no caso do Brasil, a maior parte dos produtos comercializados, como nós sabemos, né, os produtos comercializados internacionalmente são os produtos agrícolas, que temos como exemplo a cana-de-açúcar, a soja e o café, certo? E as duas principais relações no comércio internacional são a exportação, que é a venda de produtos para outros países, e a importação, compra de produtos de outros países. Então, quando o país ele exporta mais do que ele importa, quando ele exporta, certo? Prestem atenção. Quando ele exporta mais do que importa, ele recebe mais dinheiro do que gasta. Dizemos que sua balança comercial está positiva ou favorável, que é conhecida como superávit, certo? O superávit, quando nós falamos que a balança, né, comercial está positiva, superávit, certo? Esse nome aqui para vocês lembrarem, superávit. Quando a balança está positiva, certo? Quando está positiva. Então, se ao invés disso um país importar, ele importa mais que exportar, gastando então mais com as compras, o que acontece? Ele está gastando mais com as compras do que ganhando com as vendas. Então, sua balança comercial está negativa, ou seja, desfavorável, que no caso vai ser o déficit. O déficit. Vai estar negativo, né? Vai estar desfavorável, certo? Então, para isso que serve esse nome. Superávit, país está positivo, né? Isso, ele está com a balança comercial positivo. Se ele estiver com déficit negativo, então, ele está numa situação ruim, certo? E vamos também falar sobre a prestação de serviços. Bom, na prestação de serviços, as vendas de serviços que determinados profissionais sabem exercer, ou seja, pessoas recebem dinheiro por determinado serviço que eles prestam utilizando então conhecimentos específicos. São exemplos de profissionais que trabalham no ramo da prestação de serviços: professores, médicos, dentistas, advogados, mecânicos e várias outras profissões que existem no mundo. Eles estão associados a essa prestação de serviços, certo? Que as vendas são dos serviços que determinados profissionais eles sabem exercer, certo? Como eu, né? Eu estou na prestação de serviços, certo? Que também fazem parte dos profissionais da área do transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, além dos que trabalham também no fornecimento de água, de luz, né? Isso da segurança, de comunicações, como telefonia, televisão, rádio, correio. Todos esses profissionais estão inseridos na prestação de serviços, certo, gente? Então, nas últimas décadas, o setor terciário, que envolve o comércio e a prestação de serviço, né, é a que mais vem crescendo na participação no PIB, certo? Então, a participação
setor poderia ser maior se não houvesse o comércio informal, no qual não há registros trabalhistas, certo? Nem pagamentos de impostos. Diferente do comércio formal, que paga, né, isso no qual a empresa está registrada e paga impostos e está também dentro da lei. O trabalhador está trabalhando dentro da lei, certo? Quem são esses trabalhadores informais? Bom, um exemplo disso é os camelôs, certo? Os camelôs, eles fazem parte do trabalho informal. A informalidade, gente, é sério. É um problema muito sério no Brasil, né? Isso, já que são mais da metade dos trabalhadores brasileiros que estão ainda nessa situação. Eles não têm licença maternidade, eles não têm carteira assinada, eles, sabe, várias coisas, eles não têm férias remuneradas. Isso ocorre também por abuso dos empregadores que se valem na vasta mão de obra disponível, né? Mas também pelas altas taxas de impostos para regularizar a situação do trabalhador, certo? Então, ainda existe, até 2013, ainda existiam mais de 76 milhões de trabalhadores que não tinham carteira assinada, né? Isso, carteira assinada, licença maternidade, férias, eles não tinham nada disso, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da nossa aula de hoje, que falamos sobre os tipos de indústria, né? E qual setor que elas envolvem em cada um desses trabalhos. E falamos também sobre o tipo de prestação de serviços e comércio, certo, gente? Então, espero que nós tenhamos concluído esse módulo, né, com os conteúdos que nós damos hoje. E é isso, gente. Daqui a pouco nós se vemos no Google Meet, certo? E qualquer dúvida nós iremos tirar, certo? Então, tenham um bom dia e até logo.